Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos. Quando levamos nossos filhos para a escola e não tem aula. Quando temos que trabalhar e não tem vaga nas creches. Sentimos quando somos desrespeitadas nos transportes. Desvalorizadas no trabalho, assediadas nas ruas, violentadas em casa. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política, ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Agora é para fazer valer. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu sou porque nós somos. Olá, está começando o Maravilha. O tema de hoje é a água, o ouro líquido. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Temos como convidados hoje o Gabriel Simeone, que é biólogo do Instituto Orbis, a Maria do Carmo Suíta, engenheira civil e que trabalhou durante muitos anos com a questão da água. Maria Aparecida Auríquio Steca, presidente do bairro do loteamento Portinari e diretora de habitação da UAB. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria que, num primeiro momento, vocês fizessem algumas colocações sobre essa experiência que vocês têm com relação à questão da água. Começamos por ti, Gabriel. Ótimo. Bom, como tu já falaste, né, eu faço parte do Instituto Orbis, de Proteção e Conservação da Natureza, né, que é uma instituição, que é uma organização da sociedade civil, que é uma ONG, né, que foi fundada em 2005, justamente para se trabalhar um pouco mais as questões relacionadas à educação ambiental aqui no município de Caxias do Sul e também região da Serra Gaúcha, e também toda essa questão mais voltada à conservação da natureza, né, uma vez que ela foi fundada por mim e outros colegas meus, todos biólogos, né, hoje todos biólogos, a gente fundou com esse grande objetivo, né, de trabalhar pela conservação da natureza, que inclui a educação ambiental. Da nossa fundação até hoje, claro que o carro forte nosso é a educação ambiental, né, porque é uma atividade que a gente vê extremamente necessária hoje em dia, né, atualmente, e cada vez mais, na nossa opinião, ela está sempre em voga, a educação ambiental, né? E essa educação ambiental que a gente trabalha, geralmente, ou principalmente, a gente trabalha com alunos de escolas aqui de Caxias do Sul, tanto escolas municipais, como também escolas estaduais. E a gente trabalha muito essa questão do tema da nossa discussão de hoje, da nossa conversa, né? Que é justamente a água, né? Nessa educação ambiental, a gente trabalha principalmente essas questões relacionadas à preservação da água, né? A gente tenta mostrar para a criança como é que eu poluo a água, porque para uma criança, por exemplo, é difícil ela entender, tipo, tá, mas como é que eu poluo a água, né? E o que a gente faz é justamente tentar mostrar como é que a criança, a família dessa criança polui a água, enfim, a sociedade polui a água, né? E junto com isso também todas aquelas questões relacionadas à preservação da água. O que eu posso fazer para preservar a água, cuidar da água? Esse bem finito, né, mas de extrema necessidade para a vida que nós conhecemos. E a vida, quando eu digo a vida de uma maneira geral, né? A gente sabe que a vida surgiu na água e a gente sabe também que a vida necessita água. Entende? Então, mostra bem essa necessidade que nós temos de cuidar, preservar esse nosso bem maior que é a água. Maria do Carmo, fala um pouquinho da tua experiência. Bom, eu agora estou aposentada, trabalhei uns 28 anos no SAMAI
e trabalhei com água, abastecimento, operação, manutenção. Depois entramos na questão do esgoto a partir de 2000. É um assunto para mim apaixonante. Todo o tempo que eu estive trabalhando na ativa, eu era apaixonada por ele e ainda sou. Tanto é que eu me aposentei depois, agora eu sou professora de saneamento e recurso hídrico, comecei esse semestre. E eu acho que assim é uma missão a gente tentar proteger e entender essa questão toda da água. E Maria Aparecida, nessa vivência de garantir que as pessoas que estão lá no bairro tenham o direito a esse bem, que é a água, como é que tu Eu acho colocas que é isso? uma das partes mais difíceis que tem, tá? Primeiro porque muitos lugares tem a questão legal, onde o poder público não pode chegar por embretamento do Ministério Público, tá? Tu não pode levar porque lá é uma área particular. Ou também a questão que o poder público é muito moroso. Tanto o poder público é muito moroso, como o Ministério Público é muito moroso. Se uma ocupação começa, tá? Alguém tem que dar jeito rápido. Não é tu pegar e deixando. Aí depois que tem 1.500 famílias, daí tu vai dizer que não pode. Mas não pode. Tem 1.500 famílias lá. Que precisam de água. E quem é que vai resolver? Tá? O poder público joga para o Ministério Público joga para o poder público e o povo lá fica passando trabalho. Então é sem água, sem esgoto, sabe? Nas situações mais precárias que a gente pode ver, inclusive em situação de risco. Porque quando tu começa a jogar o teu esgoto, tua água, barranco abaixo, esse barranco vai ceder. Tá? Porque a tendência é isso. Vai indo que vai cedendo aquilo ali. E a casa vai ficando cada vez mais no risco. E sem contar quando vem a chuva. Então, são vários fatores predominantes numa ocupação. Então, não dá pra gente simplesmente lavar as mãos e dizer não é problema meu. É problema de todos. Porque quando eu tenho uma ocupação aqui, vai afetar tudo ao redor. Tá? E aí a maioria quer tirar aquela ocupação dali porque perturba. E é importante que a gente entenda também que as pessoas ocupam porque as pessoas têm direito à moradia, né? Mas a maioria, sim, a maioria do pessoal, posso falar pelo meu bairro lá, tá, o Portinari. O bairro Cruzeiro não aceitava o Portinari. Porque era o beco da miséria, vocês vão ter que sair daí, sabe, aquele negócio todo, porque é um bairro mais ou menos classe média, né? Imagina uma ocupação no meio ali, então ninguém aceitava. Só que quando nós ganhamos a questão de comprar a área, que nós ficamos 10 anos lutando para comprar aquela área, conseguindo verba, eu passei o bairro inteiro do Cruzeiro descendo o loteamento de Portinari dizendo, vocês vão ter que nos engolir. Porque a grande realidade é que você tem que enxergar que existem pessoas com muita carência, tá? E elas têm necessidade de morar em algum lugar. Então, se o poder público é falho na questão de fazer projetos habitacionais, as ocupações vão acontecer. E a questão da água também, do uso adequado, não diz respeito só a populações, não se pode dizer que só as populações de baixa renda né, são responsáveis por, de repente, poluir ou fazer o esgotamento da água de forma indevida, né? Isso não é uma... Tanto é que o consumo maior é na classe alta, na elite. Por que ela consome tanto? Ela tem que aprender também a ter um uso racional da água, né? É isso que eu estava comentando, que a gente faz isso através da educação ambiental com as crianças, né? Que a gente tenta mostrar para elas uma maneira de poupar a água, preservar a água, né? E pensando sempre que essas crianças vão falar isso para seus pais, né? Para serem os disseminadores e tal, né? E realmente, além das crianças, a gente sabe que deveria ser feita uma educação ambiental com o adulto também, né? Porém, a dificuldade para te fazer uma educação ambiental com o adulto, e o adulto entender também, né, que ele pode ser diferente, já é outro detalhe, é diferente, né? Eu acredito assim, eu vim morar em Caxias e morei numa pensão, tá? E logo depois que eu vim morar aqui, teve esse racionamento que a gente ficava... Eu também vim morar nessa época, queria fugir. Para nós tomarmos banho, sabe? Eu tinha que chegar na pensão, ela deixava uma bacia lá guardada pra gente tomar banho.
E era 3 dias sem água e 1 dia com água. 81, 82, Isso. não é? Isso mesmo. Então foi nós quando eu vim passamos morar muito aqui. pesado. E eu acredito que a gente tem que cuidar, não é porque tem uma RECAS, que tem alguma visibilidade, tá? Na questão da água, que teve essa preocupação com De a água em avançar Caxias, já de nós estamos avançar. adiantando. Mas né? a gente sabe que uma RECAS não está alcançando toda a cidade. Ainda tem muito trabalho a fazer até essas redes começarem a chegar em vários pontos, né? E o povo tem que aprender a economizar. E a cidade, a Essa população não questão- para de crescer. Essa questão de Então- dizer assim, eu lavo o meu carro, eu pago a água. Não é essa questão. não é. Se tu Lava paga a água ou não. Lava a calçada com um Sabe? jato d'água, né? Ou seja, tem uma questão, me parece, que surgiu aqui, que é essa questão da distribuição, o que gerou muita dificuldade, mas tem uma outra questão que é a do desperdício, da não consciência de um bem finito que termina sendo a água, e me parece que tem uma outra questão ainda, a água como um direito das pessoas, e a água também, se ela é um direito, ela não pode estar à mercê de ser visada como alguns que pretendem que ela se transforme no que a gente chamaria, né, o ouro líquido, ou seja, como uma riqueza para alguns, um bem, uma mercadoria e não um direito das pessoas. Então eu convidaria que a gente assistisse, os nossos telespectadores, tá, um vídeo que trata de um Fórum Mundial de Água alternativo, que vai acontecer de 17 a 22 de março em Brasília, e que vai discutir exatamente essa questão. A água, ela é um direito ou ela é, na verdade, uma mercadoria? Vamos assistir? Durante o século XX, as corporações capitalistas fizeram sua fortuna destruindo o meio ambiente. Agora, no século XXI, essas mesmas corporações querem nos cobrar para recuperá-lo, privatizando recursos essenciais, especialmente a água. A privatização da água tem duas faces igualmente perversas. Uma é a privatização dos mananciais e aquíferos, que governos corruptos querem conceder para as grandes corporações multinacionais. A outra face é a privatização das empresas de saneamento das cidades, aumentando o preço da água e dificultando o acesso dos mais pobres a esse serviço essencial à vida. Depois de uma onda mundial de privatizações que começou nos anos 90, muitas cidades estão voltando atrás e reestatizando suas empresas de saneamento. Alguns exemplos são Atlanta e Indianápolis, nos Estados Unidos, Berlim, na Alemanha, Buenos Aires, na Argentina e até Paris, capital da França. Já chega a 180 o número de cidades que descobriram na prática que privatizar as empresas de água é uma péssima ideia. É obrigação dos governos manter a gestão da água sob sua responsabilidade, de forma democrática e garantindo acesso a todos. O serviço de água não deve ser privatizado, nem mesmo parcialmente, através da venda de ações em bolsas de valores. Essa é uma necessidade estratégica, porque a água é direito, não mercadoria. Os trabalhadores do serviço de saneamento de todo o Brasil estão lutando contra a privatização das empresas estatais de saneamento. Junte-se também a essa luta. Defenda a água como direito público e serviço essencial que deve ser prestado pelo Estado. Participe do Fórum Alternativo Mundial da Água, do dia 17 a 22 de março, em Brasília. A água é um direito ou uma mercadoria? Gabriel. É um direito. Como eu comentei antes, né, a vida surgiu na água, a vida depende da água. Então a gente não pode, falando em palavras simples, dizer quem vai viver, quem não vai viver. Isso, quando eu falo, não é só relacionado ao ser humano, né, é a todos, né, porque a gente, claro, nos chama bastante atenção quando a gente percebe aqueles racionamentos de água que tem
não, aqui em Caxias nem tanto, né, mas principalmente em regiões mais áridas e tal, em que as pessoas passam por grandes racionamentos de água, a gente vê a dificuldade que é tu viver sem água, né? E tu imagina isso também se pode ser extrapolado para a vida animal e vegetal de uma maneira geral, né? Tu sem água, tu não consegue desenvolver as tuas funções básicas, né? Do teu dia a dia, que seja, imagina fazer a digestão nossa, né, dos alimentos ingeridos sem água. Como é que a gente iria fazer isso, né? Um exemplo que eu sempre gosto de falar para as crianças, assim, né? Analisa quando a gente se alimenta bastante, come bastante, assim, se logo depois não te dá uma sede enorme, assim, né? Porque justamente o teu corpo necessita da água para te auxiliar na digestão também. Então, se nós transformarmos a água num direito, a gente vai saber que a pessoa que tiver um poder aquisitivo maior vai ter esse direito mais, vai ser mais acessível a água a ele. Porém, aquela pessoa com uma condição financeira pior, mais baixa, vai ter um enorme trabalho e dificuldade para conseguir essa água, o que, na minha opinião, pensando num futuro, poderia até ocasionar protestos, intrigas entre as pessoas, possíveis conflitos, possíveis guerras até, né, por causa da água. Pensar que as pessoas vão disputar exatamente. a questão da água como uma necessidade de sobrevivência. Eu vou morrer, eu vou invadir aquele lugar para... Exatamente, Pode se tornar um problema mundial, a nível social, gigantesco isso. E é interessante essa volta de querer que a água seja privatizada. A partir de 88, com a Constituinte, a água antes era assim, ela não era exatamente de domínio público. Com a Constituição, ela ficou de domínio público. Então, o que significa domínio público? Ela não é só minha. Eu abro um poço artesiano, é água subterrânea, aquela água não é minha, porque o poço está no meu lote. A água e tudo que existe, o subterrâneo e o superficial é público, é de todos. Do Estado, né? Porque essa água passou pelo ciclo hidrológico, ela não está ali porque eu comprei o lote e alguém botou água para mim ali, não. Ela passou pelo ciclo hidrológico da água, pela chuva, pelos mares, e daí depois ela está ali. Então, ela é de todo mundo. Então, não existe também, eu tenho uma praia e um pedaço da praia é só meu, né? E, então, assim, voltar e a gente tem muito medo da questão da privatização, porque seria, primeiro, a privatização dos serviços, né? Vem assim, bem, entre aspas, não, é o serviço, tratar a água e distribuir que eu tô privatizando, mas junto vem e a captação. E quem controla a captação? Alguém vai ficar dono disso e vai vender? Vai vender a que preço? A que Quem preço? É que vai ter acesso? Agora, por outro lado, a água tem um valor econômico, porque ela tem que ter esse valor até para ser valorizada por nós, como um ouro mesmo, muito importante, né? Para tratar e para preservar ela. Então, me parece que existem aí duas questões que que me passam pela questão da educação, que é a gente enxergar isso como um bem, que o indivíduo tem responsabilidade por ele e tem que se educar para saber usar com parcimônia esse bem, sim, mas que também é dar-se conta de que existem interesses de grandes grupos para se apropriar de um bem que é natural, que é um recurso necessário à vida humana. E que a gente precisa se dar conta disso. Tanto é que está no Senado agora, tem enfim, na página da internet do Senado... Projeto de lei, né? Projeto de lei para mudar a Constituição, né? Para transformar... Eles mudam o termo, assim, mas na verdade é para poder privatizar a água, né? Acaba tirando, digamos assim, domínio público para outra... Exatamente. Domínio... Na realidade... E as pessoas podem votar se sim ou não também. Acho que é bem interessante chamar a atenção disso para... O povo não acorda para várias coisas que estão acontecendo, tá? Eles acham que a privatização é boa. Eles acreditam que terceirizar e tirar do poder público ou dos funcionários públicos ou do sistema público é ótimo. Melhora. Que vai funcionar, que vai agilizar, que vai... Mentira. Primeiro porque nenhuma empresa vai visar o teu bem. Ela vai visar o lucro que ela vai ter, tá?
Então, aonde ela enxergar que aquilo está gerando prejuízo para ela, ela vai tirar daquilo ali para ela conseguir lucro. Então, mesmo que te prejudique, ela não vai querer saber, ela vai querer saber que o lucro dela tem que ser garantido. Então, a terceirização, para mim, é a pior coisa que pode acontecer com o poder público, ou seja, com o serviço público. Nós vamos começar assim, ó. A SAMAI não vai demorar muito para a visão desse governo que está aí querer privatizar. E a Codeca está indo para o mesmo caminho, tá? Então, eu acho que isso é muito preocupante. Porque o SAMAI, quando tu não dá reajuste da água, que o povo bateu palma, gente, é um horror isso. Porque, na realidade, tu está sucateando o serviço. Certo. Então, eu não sou a favor do aumento da água, mas a gente tem que ter a visão que ela é necessária. Tá? Para tu conseguir manter... Porque subiu o produto químico, a energia elétrica, então como é que não vai... A própria estrutura. Né? Aumentou, tem que aumentar. E aí vão dizer, mas ela que é do povão, que nem a gente diz, tá pregando que tem que ter aumento da água. Não tô pregando que tem que ter aumento da água. Eu tô pregando que para tu conseguir manter um serviço de qualidade, tu tem sim que reajustar a água. Ou seja, tu já estás percebendo que para que ele tenha esse direito garantido, é preciso que haja um reajuste para manutenção. Exato. Caso contrário, daqui a pouco vai ser um preço impossível de ser pago num processo de privatização. Quem tiver dinheiro paga e quem não tiver fica à mercê da caridade de alguém. Que um exemplo é a energia elétrica aqui para nós, né? Todo mundo acho que lembra quando era ainda a CE, né? Depois virou agora a RGE, foi privatizado, a gente sabe a diferença de preço que está o valor da tarifa, enfim, da energia. Da energia elétrica. E a mesma coisa com os telefones também, se nós pensarmos, né? Enfim, como a Maria falou, né? Toda a questão, quando tu privatiza, pode melhorar no primeiro momento, mas depois vem o valor vem junto, né? O aumento das taxas. Então, essa questão é uma questão séria. E o que muito séria, né? Da gente entender que as coisas têm um custo, mas que enquanto é público, esse custo é um custo que não visa lucro. Como é que a gente poderia, e na proposta de vocês no Instituto, auxiliar para as pessoas terem essa compreensão? Porque, como a Cida falou, as pessoas sempre têm a noção de que privatizar é bom, né? Porque há todo um trabalho feito muito pela mídia, né? Que defende esta ideia de que privatização é, na verdade, qualidade de um serviço, né? Como é que a gente pode criar essa consciência e ajudar, Gabriel, nesse processo de conscientização das pessoas, de entendimento, de compreensão disso? Bom, acredito que hoje, né, com o avanço dessas redes sociais, essa mídia um pouco alternativa, eu acredito que muitas pessoas, um pouco já mais conscientes, já têm acesso a esse tipo de mídia através da mídia alternativa. Porque, como você falou, né, Olga, a mídia faz o papel dela, né, que é dizer que vai melhorar, não sei o quê. Mas a mídia alternativa mostra esse outro lado que nós estamos falando, né. Nós, como Instituto Orbis, o que a gente pode fazer, o que a gente faz, na verdade, é também, através de redes sociais, por exemplo, fazer um alerta, chamar a atenção das pessoas para pensar um pouco diferente, mas também sabemos que falta muito. Porque a gente sabe também que não são todas as pessoas que têm acesso a uma rede social, né? A internet, de uma maneira geral, posso dizer assim, e que essas pessoas também são importantes, né? Essas pessoas que não têm acesso. Porque agora, esse ano de eleição, por exemplo, essas pessoas também vão ter o mesmo direito que eu tenho, que é o voto, né? Então, o que poderia ser feito ainda, eu acredito que seria tentar aumentar a abrangência desse diálogo, entende? Por isso, parabenizando já a ideia desse programa, né, que é justamente mostrar para as pessoas uma outra visão de determinada situação. Mas a ideia seria sim, sabe, tentar aumentar a inserção desse tipo de assunto para o maior número de pessoas possível. Coisa que eu sei que não é fácil, mas a gente tenta, dentro dos nossos meios, né, a gente tenta fazer isso. Mas, Gabriel, tem um outro problema nessa questão, tá? É que mesmo quem tem acesso à rede não para nesses debates. É muito virtual mesmo, tu entendeu? É ir lá não sei aonde para ver uma fofoquinha, uma coisinha. Agora, os assuntos de interesse, eles não param para ler.
E quando tu faz isso, tu tá passando batido as informações. Isso. Na verdade, contribuiria, né, se tu trouxesse um debate para sentar e conversar, né, realmente. É que o triste é que quem tem o poder, o poder econômico de governo, ele consegue assim fazer uma campanha ao contrário, né? E na verdade uma campanha que não fala, que fala que tem que privatizar. E é isso que é bombardeado todo dia nas pessoas, na cabeça das pessoas, né? Talvez a falta de esclarecimento leve as pessoas a acreditarem nesses discursos de governos comprometidos com os interesses do grande capital econômico, que vê num bem da vida uma possibilidade de lucro, de riqueza. Agora eles querem privatizar o aquífero Guarani, por exemplo. Meu Deus, é imensa quantidade de água que tem aqui no Brasil, pega um pouco do Paraguai, Uruguai, Argentina e... Esse é o projeto de lei que tu te referias, que está no Senado e que as pessoas podem ir lá na página do Senado e dizer, não, eu não quero né, que privatize. Né? A água é bem da humanidade. Né? O aquífero Guarani é um bem do Brasil. Só que para e passo, assim, existe uma outra tipo de campanha que o serviço público não vale nada, né? E que o servidor é vagabundo. Sim, eu posso falar porque eu fui, né? Mas eu não fui. Eu sempre fui bem dedicada. E tem muitos dedicados e que trabalham bastante. Bons profissionais e profissionais ruins tem no setor público ou no setor privado. É isso que as pessoas precisam entender. Médico bom, médico ruim. E é preciso que as pessoas se deem conta. Toda vez que eu quero desconstruir alguma coisa, pensa um pouquinho, que interesse está por trás disso? Né? Porque eu sempre costumo dizer, eu também sou servidora pública como professora, né? Qual é o interesse? O servidor público é um servidor da população. Então, quando eu estou, na verdade, denegrindo a imagem desse servidor, eu estou com a intenção que esse servidor seja um servidor da população de fato, que outros interesses existem por trás disso. Né? Então, acho que tu traz uma questão que é muito importante, que as pessoas se deem conta disso. Se a água é um bem, ela tem que estar a serviço da população e quem não visa lucro é o poder público. É o poder público. Nós vamos chegar num ponto assim, que nem eu digo, bom, se é tão bom terceirizar, faz o seguinte, arruma uma empresa boa de gestão, coloca dentro da prefeitura, manda o prefeito tudo embora e coloca essa empresa para gerir. Já que é assim, tá, que o prefeito, ou seja lá quem for, que assume, é só por aquele tempo, o funcionário público é por anos, tá? Ele assume por um tempo desconstituindo tudo isso, tá? Então, se ele está ali, é uma pecinha fora do baralho, porque na realidade ele não está servindo ao que interessa a população, então faz o seguinte, vamos começar a constituir uma empresa, tá, de gestão e manda só esse secretariado, CC, prefeito, vai cuidar da vida e coloca a empresa para gerir a cidade. Porque, gente, está ficando muito difícil isso. Se tu começar a ver, o discurso é de desconstrução total, tá? Isso não pode aumentar porque, sabe, o povo não quer que aumente, mas não é assim, tu tem que fazer o debate. Não, tem que aumentar por isso, por isso, por isso. Eu não vou aumentar tudo aquilo que seria, mas nós vamos ter que aumentar. Mas o custo disso, porque, na verdade, quem vai pagar a conta disso é a própria população. Porque nós temos, como é que nós conseguimos fazer uma RECAS? Tá? Porque o SAMAI tinha giro de caixa e tinha capital para fazer uma RECAS, junto com a verba federal. Sim, porque foi feita a contrapartida. Agora, se tu não tivesse gerado todo esse capital e toda essa condição de fazer uma RECAS, provavelmente nós íamos começar a ter problema. Tá? E o investimento ele é necessário. Logo aí na frente nós vamos ter várias redes de esgoto para fazer, nós estamos com vários bairros para serem regularizados. Tá? E da onde é que vai pegar esse? Sem recurso. E precisa, esgoto precisa bastante. Gente, teríamos mais conversa para muito programa, mas o nosso tempo está chegando no limite. Maravilha agradece muito a presença de vocês, Gabriel, Maria do Carmo, Maria Aparecida. Não esgota aqui a temática, mas obrigada mesmo pela presença, porque a água é direito, não pode ser mercadoria.